Olá, seja muito bem-vindo a este primeiro programa Encontros ao Pôr do Sol. Para nós é um prazer, é um privilégio, é uma alegria muito grande que Deus nos deu de termos a oportunidade de estar convosco nesta sexta-feira, que para nós é muito especial porque é o dia de preparação para o Dia Santo do Senhor. Nós damos a todos vós as boas-vindas, desejamos que este programa possa contribuir para a bênção da vossa família, de todos vós que estáis aí em casa, desde o mais velho ao mais novinho. Juntem-se agora neste momento porque temos um programa preparado para cada um de vós. O que é que nós pretendemos ao longo destas semanas que vamos estar convosco? Exatamente isto que o programa é definido por Encontros ao Pôr do Sol. É verdade que, como famílias adventistas, nós temos esta tradição, nem gosto de chamar tradição, porque é um princípio bíblico, é uma ordem de Deus, de nos reunirmos no pôr do sol de sexta-feira e durante estas horas santas de sábado estarmos reunidos em família, na igreja, para vivermos e recordarmos que Deus é o nosso Criador. Então nós pensamos no Departamento de Famílias poder criar este programa que fosse ao encontro também das vossas necessidades, dos vossos desejos, para vos ajudar a passar algum tempo em família, às sextas-feiras, preparando-vos para estas horas santas, que é o Dia do Senhor. Nós pretendemos ter uma família convidada em cada programa. Iremos também ter alguns momentos para louvor, em que convidamos todas as famílias connosco a cantarem alguns hinos do Inário, e também para os mais pequeninos. Sim, para vós que estáis aí em casa, nós temos o privilégio de ter também em cada programa o momento da história infantil. Por isso, fiquem connosco e pedimos sem dúvida que Deus possa abençoar estes momentos, que o Senhor possa ser honrado através deste trabalho, deste ministério, deste programa, para que mais famílias, todas as famílias adventistas e quem sabe, alguma família amiga que nos esteja a ver, sinta e reconheça e recorde que Deus é o Criador e que sem dúvida merece a nossa honra e merece a nossa adoração. Hoje, para o primeiro programa, eu tenho o prazer, tenho o privilégio e tenho a alegria de ter connosco uma família que eu posso dizer tenho no meu coração, é verdade. Sou do Norte, tive este privilégio de nascer no Norte e nascendo no Norte numa das igrejas que também, pela graça de Deus, tem a bênção de ter sido, que veio à existência pela graça do Senhor, pelo testemunho, pela vida, pela abnegação, pelo espírito de serviço de uma família que é essa que é convidada esta noite. Eu dou as boas-vindas e a boa noite. Em primeiro lugar, vou começar pelo irmão mais velho, portanto temos connosco a família dos irmãos Ferreira, O irmão José Ferreira, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Que o Senhor o abençoe. Obrigada também por ter aceito este convite de estar connosco. Depois temos o nosso irmão António Ferreira, que é logo o mano logo a seguir, portanto das vossas idades, já agora porque é uma bênção e um privilégio, porque eu não estou com pessoas que vivem há 2 dias ou 3 dias. Portanto, o irmão José Ferreira tem 90 anos, pela graça de Deus. O irmão António Ferreira fez já 86 anos, irmão António, está neste momento na Igreja de Espinho, também. Depois tenho o irmão Dinis, que eu pessoalmente chamo tio Dinis. E porquê é que eu chamo tio Dinis? Porque o irmão Dinis é casado com uma irmã da minha mãe e, portanto, sou sobrinha, portanto, é o meu tio Dinis que tem 82 anos. Até ver, na graça de Deus. Daqui por mais um mês já são 83. Já vai, na graça do Senhor, quase aos 83. E depois o irmão Albano Ferreira, também, portanto, na Igreja de Canelas, como o irmão José Ferreira, com 79 anos. O mais novo da família. O mais novo da família. Vocês eram 5 irmãos, portanto, falta-nos a irmã Margarida, ela já faleceu há bastantes anos. Creio que era ela a mais velha da família, era a mais velha de todos os irmãos. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. E sabem que quando eu estava a pensar, a conversarmos um bocadinho, há sempre um versículo que vem à minha mente quando eu tenho este privilégio de estar diante das cãs. E diante das cãs, Deus nos diz que nós nos devemos de levantar diante das cãs. E então quase que me dá esta vontade de me levantar, porque realmente eu tenho diante de mim vidas, experiências, uma história, toda uma história, que Deus abençoou, vidas, ministérios, dedicação, entrega, espírito de serviço, e realmente para nós é um grande ensino, é um grande exemplo, e como eu disse no início,
Como eu tive o privilégio de nascer na Igreja de Canelas, fui abençoada por esse ministério que todos vós destes a esta igreja em Portugal, particularmente aqui no Norte. Irmão Zé Ferreira, eu iria começar por si, porque esta história de família, da família Ferreira, começa exatamente pelo irmão José Ferreira, como mais velho. O irmão, em determinada altura, quando nós tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho, disse-me que, portanto, quando era jovem, havia alguma coisa dentro de si que o incomodava em relação à verdade bíblica. Quer falar-me um bocadinho sobre isso, por favor? Sim, eu tinha um problema grande em casa, que o meu pai era epilético e a minha mãe, devido aos princípios católicos, foi um bocadinho arrastada para aquela situação da dependência dos santos e das santas e das rezas e dos Pai Nosso, etc, etc. E então até chegou à conclusão de chamar para a presença do problema em que era o meu pai, que era epilético, caía, ficava quase sem proteção, tinha que ser ajudado. Um homem que na nossa dita linguagem era bruxo. Sim. E então ele apodreu-se um dia de um grande crucifixo, deitado em cima do meu pai, quando ele estava lá inconsciente, e com aquele crucifixo enorme na mão, ele, quando aquilo acabou, eu disse assim à minha mãe: daqui por diante a mãe não chama mais ninguém para olhar para o pai, porque eu já sou capaz de tomar conta desse trabalho, porque ele era preciso cuidar dele, também caía, aleijava-se. E daí por diante a minha mãe nunca mais. Quer dizer, outra coisa que ela fazia é precisamente pedir ao sacristão azeite daqueles que estão a iluminar o Senhor, como ele diz. Sim. E depois vinha, assim como o azeite é bento, que ilumina o Santíssimo Sacramento, assim se saia do meu homem todo mal, todo tormento. Aquelas coisas não me caíam bem. Ok. O irmão sentia-se incomodado nessa altura por já esses... não compreendia Já aquilo. não compreendia o porquê. O porquê. E então eu gostava de esclarecimento. Ok. E vivia naquela ânsia, deixei de ir até à Igreja Católica, mas um belo dia encontrei-me com um jovem, por sinal estava ao meu alcance falar com ele, e então tive o privilégio de lhe fazer numa tarde todas essas perguntas que me arrasavam. E ficámos tão contentes que quando nós nos despedirmos, ele veio assim para mim: ó Zé, se tu queres eu empresto-te uma Bíblia. Então o irmão Zé Ferreira até essa altura nunca tinha lido uma Bíblia? Nunca tinha lido a Bíblia. E então ele trouxe-me uma Bíblia no outro dia, então a minha casa mudou, a minha família depois foi mudando, e é a família que hoje se conhece, chamada a maior freguesia. Exatamente. Irmão Ferreira, diga-me só uma coisa. Nessa altura, que idade é que tinha? Quando havia alguma coisa que sentia que não estava bem e que queria conhecer mais? Qual era a sua idade, mais ou menos, nessa altura? Eu fui entre os 20 e os 26, porque eu casei com 26 anos. Ok. Mas como eu já disse, outro dia eu estava já em guerra com a consciência e até com o padre da freguesia, porque eu não concordava. E então, um dia, quando eu fui para me casar, disse assim para a minha madrinha, que me ia casar, a Carmen. Sim. E então ela insistiu que eu me fosse confessar ao padre, mas eu não queria ir. Mas nunca ninguém lhe tinha ensinado... Não, mas eu estava revoltado com tudo. Eu dizia à minha mãe que ia para a igreja e não ia. E ela perguntava: então o seu filho, observado, eu já não posso contê-lo, ele já é maior, tinha 15, 16 anos, já não vai às minhas ordens, tal. Mas como conclusão de tudo isto, ele ficou com uma impressão de mim. Pois. E eu em luta com ele. Mas ela insistiu tanto que eu fui-me confessar ao padre, de Cerzedo. Sim. E então quando eu acabei, mas eu disse assim à minha madrinha: olha, eu vou, mas vou-lhe contar tudo o que se passar entre nós. Isto é a proposta do meu incómodo. Exato. E então eu fui lá para a sacristia e ele esteve a conversar, mas acabámos a discutir, um para cada lado. E depois ele foi rezar a missa e eu vim-me assentar naqueles primeiros bancos onde eles mandavam. E eu vi que ele, quando se voltava para trás, ele dizia assim para o povo: Domino, ó bispo. E eu olhei para ele e ele olhava para mim para ver o meu humor. Como é que era a sua reação? Quer dizer, isto é só para mostrar que eu estava mesmo revoltado. Quando aquele rapaz me explica e me empresta a Bíblia, meu caro amigo, então foi toda a hora. Por isso que na igreja na freguesia de Cerzedo foi lá a Guarda Republicana 2 vezes, os jovens foram-nos cercar 2 vezes, nós tivemos 1001 ameaças porque toda a gente estava contra nós sem saber porquê. Mas nós prevalecemos e nunca mais recuamos. Na graça de Deus. Irmão Zé Ferreira, já agora uma perguntinha. Quando diz que depois de receber uma Bíblia, a partir daí já foi diferente, porquê é que acha
que ficou em paz depois de ler a Bíblia? E porquê é que havia o incómodo antes e depois não houve mais? Quer dizer, uma das razões... Porque o irmão Zé Ferreira desconhecia a palavra de Deus até aquele momento. Pois, mas uma das melhores evidências de Deus provê, Deus é que provide essas coisas. Convidaram-me para ir ouvir o pastor Ernesto Ferreira à Igreja do Porto. Okay. Ele estava lá a fazer uma campanha e ele era padre em Braga, esteve 8 anos em Braga. Exatamente. E então, claro, eu tive o privilégio de ouvir aquele homem a pregar na Igreja do Porto da sua experiência, como a autoridade que ele sentia quando confessava. E ele explicou ali... Da luta que ele viveu. E eu vim para casa e cá está. Ok. Então convidaram-me para ir a Canelas, como eu já lhe disse outro dia. Sim. E então coincideu um domingo, e então daí para cá comecei a ser um servo de Deus. Pronto. À vontade da Igreja, ao serviço da Igreja. Na graça do Senhor. E lá bom, porque já estamos a falar do ano 50. Sem dúvida. Do ano 50. Exatamente. Até agora. Irmão António Ferreira, quando nós falamos, e agora o irmão Zé Ferreira recordou, foi a partir deste irmão mais velho, porque, enfim, depois da Mana ter falecido, o irmão Zé Ferreira começou a partilhar com os seus irmãos a mensagem bíblica que tinha descoberto e, portanto, que tinha acabado de descobrir e de estudar. Irmão António Ferreira, eu sei que nessa altura vocês estavam todos ou alguns de vós a trabalhar numa oficina, não é? Vocês trabalhavam em serralharia. E começou a haver uns problemas por causa do dia de sábado, da sexta-feira particularmente. Quer recordar essa história, irmão António Ferreira? Eu quero dizer que eu, quando comecei a ouvir a primeira vez falar da Bíblia, foi exatamente o padre. Porque nós íamos à missa com uma família ia, eram obrigados, e a gente, naquele intervalo que o padre vira-se para as pessoas, ou a pedir, ou a falar, ou qualquer coisa, a gente vinha para a escada da igreja, cá para fora, conversar de futebol, ou qualquer coisa. E então, quando ele dizia, o Evangelho de hoje diz que Jesus passou em tal parte, e eu iniciei logo a ouvir, que eu tinha que ouvir isso. E quando eu ouvi já aos poucos, e depois que conhecia a Bíblia, isto é a Bíblia. Okay. O padre está a ler a Bíblia, isto é tudo baseado na religião. Depois, realmente, o grande conflito que o irmão me emprestou, isso então é que deu era na altura o chamado conflito dos séculos, não era? Séculos. O irmão António recorda-se desse livro ter feito a diferença na sua vida? Foi esse livro que me pôs alerta e que me disse que eu estava errado, e eu, pronto, continuei. Eu ia dizer que lá na oficina éramos vários adventistas, mas eu e o Lino Guedes tínhamos ordem de ficar em casa ao sábado, porque eu era encarregado das obras em Lisboa. Ok. E eu estava a dizer que quando eu estava já... Bem, porque eu ia daqui até Lisboa no carro com o patrão e eu tinha que falar sempre do Evangelho. Até que a mulher dele, que era muito católica, já estava a entrar. Uhum. Depois, quando ele contei que nessa semana em que o Dinis foi pintar a casa do patrão, que o patrão foi para a Alemanha, e estava lá um rapazinho, a criado, que eles iam buscar os carvalhos à colónia, e eram Passos. E o Dinis falou-lhe de tal maneira que o rapazinho no sábado já foi a Canelas com ele. Quando o patrão veio, e o patrão disse, vamos a Espinho, não sei o quê, e o Passos não foi para Canelas. E aqueles que estavam do outro lado e aqueles que estavam contra a gente. Uhum. Aqueles que estavam contra a gente diziam, Sr. Guilherme, ele foi, mas é para Canelas, para os protestantes. Então, e aí houve um momento em que os patrões davam a entender que eles iriam perder o trabalho se, portanto, não pudessem trabalhar no dia de sábado. Havia essa pressão. Depois, como o patrão soube disso, que ele tinha ido, chegou à igreja, ao trabalho na segunda-feira, mandou parar tudo e disse, os adventistas, rua. E eu estava em Lisboa, lá a chefiar a equipa de desmontadores. E então, na quarta-feira, chegou lá a Lisboa o Sr. Guilherme, o patrão, há mais um empregado muito ligado, que era o Albino, que era o moço que era lá empregado do escritório. E eu cheguei à mulher e disse ao Sr. Guilherme, eu vou embora, acabou o trabalho para mim. O quê? Para cá? É isso. Todos os meus irmãos estão em casa, os expulsou-os.
e você vai agora pôr na rua, e eles o que é que comem? Tem que ir para lá, olhar por eles, protegê-los. E ele pegou e disse para o Albino, vão lá para cima os adventistas mais uma semana, que era para dar tempo para eu entregar as obras todas lá. E começou por aí. O irmão acabou por sair da oficina, montou uma oficina e acabou por contratar todos aqueles que tinham sido despedidos por causa da questão do dia de sábado. Que vinha mais, se eu quisesse, vinha mais. Vieram adventistas e não adventistas. E não, claro. Simpatizantes. Exato. E eu depois estava no Porto a comprar, numa casa de ferragens, a comprar um torno mecânico e apareceu lá o meu patrão e disse: "Deve fazer isto, é para vós, é para mim, é para nós, Sr. Guilherme." E eu disse: "Vós apanhalaste-me pelas costas." O que é certo é que desde aí em diante eu vinha de lá de Canelas a pé para Espinho, já com 3 crianças. Pois. Vinha um no selinho atrás, outro vinha em cima de um pedal e lá vinha com eles para Canelas. Eram os carros da altura, não era? Eram os meios de transporte. Quilómetros. Tio Diniz, depois na altura, portanto, a mensagem está a ser passada. Como era a forma que o irmão Zé Ferreira tinha usado? Ele ofereceu-vos uma Bíblia, vós começaste a ler a Bíblia também, era o conflito dos séculos, como é que foi? Foi tudo na mesma no mesmo tempo? Ele, quando passava por minha casa, eu vinha da oficina, olha, está aí o meu irmão Zé, vamos, ia toda a gente para lá ouvir. Então o irmão Zé Ferreira reunia em casa da minha irmã, ok. E a gente lá ouvíamos e os nossos amigos iam também ouvir. Quando não era dentro da oficina, porque a gente na oficina parecia bichinhos de rabiar. Quando vínhamos o patrão encarregado era quem mais fugia. A fugir. Era nos bocadinhos escondidos que se ia falando da palavra de Deus. Quando a gente podia falar, é que toda a gente vinha ouvir. E depois quando vinha o patrão encarregado era quem mais fugia, não é? Parecia bichinhos de rabiar. E então foi quando ele chegou à minha beira, o encarregado disse: "Agora o outro já foram, e tu agora quando pensares em guardar o sábado também vais." Ok. E eu, então, no primeiro sábado que eu resolvi ir trabalhar, como eu já disse da outra vez, a minha mulher estava na cama, eu levantei-me para trabalhar e ela disse: "Oh homem, não vais trabalhar, vamos para a igreja, há de ser o que Deus quiser." Amém. E desde aí? Desde aí até hoje nunca mais. Irmão Zé Ferreira, já agora estou curiosa, quando o tio Diniz diz que reunia a família, não era só nesta casa, era as outras depois casas, era o seu trabalho de ministério pessoal que ia fazendo depois de ter conhecido a mensagem. Recorda-se o que é que usava para falar? Era só a Bíblia? Tinha estudos bíblicos? Qual era o material que vocês usavam? Não era o material que há hoje, mas era um material já razoável. Nós tínhamos uma máquina de projeção e tínhamos filmes. Exato. Eu ia na motorizada e o meu Fernando por vezes ia atrás, levávamos a máquina e íamos dar com projetores com filmes bíblicos. Exato. Isso nós corríamos as freguesias todas, até Bareiros na Aguda, a família Pinto em Vilhar. E depois, quando o meu Fernando já tocava acordeão, levava-se o acordeão e tocava-se. Para cantar as músicas. Cantava-se os hinos. Exato. Nunca mais parámos. Irmão Albano, há pouquinho o irmão Zé Ferreira recordou que quando vós conhecestes a mensagem não era tão fácil, entre aspas, como é agora, no sentido de as outras pessoas aceitarem a diferença e aceitarem a vossa diferença, sobretudo num dia de guarda que era completamente diferente à herança que vós tinhas como católicos apostólicos romanos. Recorda-se de algumas das dificuldades que vocês passaram nas freguesias, nas aldeias, pelo facto de quererem agora observar o 4º mandamento como dia do Senhor e o restante da lei, a restante lei? Quem fala nessas grandes reuniões que houveram fora, tudo, era o patriarca. Eu era o mais novo. Sim. E o mais novo já recebeu mais a influência do meu cunhado Manuel Ferreira, que eu fiquei em casa deles. Ok. E a minha falecida irmã, e a influência na minha juventude já foi mais deles. O meu cunhado ia para Canelas de bicicleta e eu ia sentado no quadro. No quadro. Para a escola sabatina anexa, à sexta-feira, naquele salãozinho, já havia aquele salãozinho. Então também faziam a reunião à sexta-feira à noite, uma escola sabatina. E com a escola sabatina anexa. Mas eu queria puxar um bocadinho o fio atrás. Sim. Quando o António falou da despedida do sábado,
a maior bofetada que nós levámos foi eu e o Carlos Teixeira, e não sei qual foi mais. Quando o sol começou a pôr-se, a gente despegávamos às 6 horas. E quando já não era possível, Exato. nós fomos ter com o encarregado, que queríamos ir embora, que não podíamos trabalhar até às 6 por causa do pôr do sol. E nessa altura foi o arredondamento até lá fora, puseram-nos mesmo na rua. Depois é que comunicaram para o meu irmão, para Lisboa, que a situação que estava a passar. Entretanto, foi daí que começou a falar na sociedade, que se montou uma oficina nova. Mas nessa altura sofri na pele horrivelmente, porque eu era um jovem muito novo ainda, estava ali assim um bocadinho desamparado, mais novo, e o meu cunhado e a minha falecida irmã foram os que mais me ampararam nessa altura. E foi com eles que eu fui levado para Canelas. Até que um dia lá consegui também um chassozito de uma bicicleta. E faziam o vosso trajeto. Exatamente. Este trajeto, às vezes debaixo de chuva, enquanto havia, era uma força de vontade que não é descritível. Não é descritível hoje. Porque hoje, quando olho que toda a gente tem carro e entra para a igreja dentro, sem compromisso, dar 10 horas estar com o senhor, eu dava-me vontade logo de chorar, porque eu vinha de São Félix da Marinha, perto da Igreja Católica, para a caminhoneta, até ao Pilhares para começar a pala, por lá acima, com 3 crianças. Eu era o diretor da escola sabatina e eu era o primeiro lá a chegar, irmã. Eu era o primeiro lá a chegar. Aquilo, havia uma atração e uma força de vontade que não havia nada que se comparasse. E eu hoje fico assim um bocadinho triste a ver os tempos. Comparado. Porque hoje não sei chegar tarde a qualquer reunião, qualquer encontro. Não sei. Parece que já nem me tenho vontade de entrar, já não me sinto bem. E então, nessa altura, os sacrifícios eram enormes. E o meu cunhado foi sempre uma pedra fundamental. Enquanto eu não tinha uma bicicleta, lá ele levava-me na sua bicicleta. E depois juntámos uma série de juventude em Canelas, que eram irmãos também do Adelino, do tal que andava com o meu irmão em Lisboa. No trabalho. No trabalho. Eram 2 irmãos, o Edmundo e o Manuel. E a mãe deles era terrível, que se calava. Íamos, a mãe. A mãe. A mãe deles. A mãe dos Era velhinha, não sabia uma letra do tamanho do caminhão e as pessoas eram assim, ei, como é que esta mulher sabe tanto? A dar testemunho. Ui, Cerzedo. Aquilo não parava em lado nenhum, ninguém a fazia calar. Uma senhora de uma idade enorme já, e eu ficava toda assim a olhar, como é que ela sabe isto tudo? Ela não conhece uma letra. Portanto, e essa família, nós juntámos-nos todos e começámos a formar um bom grupo em Canelas, e ainda assim sem termos templo nem nada, naquele só 11. Exato. E depois dali é que começou depois a evoluir para aquilo que nós, graças a Deus, temos hoje. Mas já acompanhei já os problemas em Passos, em Cerzedo, em casa dos irmãos, a família que estávamos a falar. Já acompanhei já muita coisa da guerra que faziam, só não foi a Vila Nova da Telha, onde foram corridos com água-choca. Mas eu já comecei também a fazer parte, a partilhar da situação, e nascemos todos numa ânsia, numa vivência cristã que se levava as coisas muito a sério. Irmão Zé Ferreira, quer recordar uma dessas situações mais infelizes das pessoas não aceitarem a vossa fé, a vossa mudança de fé? Uma peripécia, eu sei que foram várias, mas quer recordar uma ou duas, se faz favor. Em casa da irmã Adelaide, de quem já falava também, o Albano foi lá à Guarda Republicana 2 vezes para nos expulsar. Mas chamavam então a polícia? Chamavam. Mas que vocês estavam lá reunidos a fazer o pequeno grupo e os vizinhos chamavam a guarda, para a guarda? Pensando que a guarda que nos vinha expulsar. Perseguir. Ok. Ainda me recordo, porque quando a gente saiu fora da salinha, eu vi a guarda com o quadro na mão, com a coronha, a correr aquela gente toda
para casa, Para porque eles afastá-los. vinham para defender-nos. Não vinham para nos atacar, a guarda vinha para nos defender. O pastor da altura dava-se muito bem com a guarda. Por 2 vezes que eles lá foram, e claro, chegou até a ir aquilo quase para tribunal, porque estragou-se muita coisa no quintal. Pois. Aquele senhor Polaco do Corvo era um grande defensor lá do outro grupo, então faziam... Quem era o pastor na altura, irmão Zé Ferreira, que estava Meses, com... não é? Primeiro, Pastor Menezes? primeiro foi o pastor, até foi o Esperancinha, depois foi o pastor Menezes, depois foi o Santinho, como a gente Ok, chama. ok. Já são Miranda. muitos. Pois, foi. Mas Diga, irmão. numa dessas alturas, eles mandaram tocar o sino a rebate. Juntou para lá gente, foi que dá cabo do campo todo, que ele juntou para lá uma multidão de gente, a guarda vê-se um pouco atrapalhada. Não era porque vós não era, fisicamente, vocês não eram violentos com ninguém, nem Nada. faziam mal a ninguém. Era o simples facto de vocês Protestantes. estarem na casa das Os pessoas, protestantes. os chamados os protestantes, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu outro dia já lhe disse em pormenor, mas agora estamos a botar um bocadinho atrás. Essa guerra não é também o povo que estava a ser ignorantemente voltar Levado. à guerra, não. Quando eles foram ter com nós a passos para nos perseguir, eu depois soube que estava uma mulherzinha na igreja a tratar com o padre, um batizado, e ela ouviu o padre a mandar os jovens ir nos perseguir. Mas é que a perseguição vinha do padre. Pois. Como eu já disse desde o princípio, o padre fica muito revoltado contra mim, porque eu era muito conhecido lá. E então depois eles que faziam precisamente a guerra, não era agora o povo que queria fazer guerra à gente. Era o padre que estimulava as pessoas para nos fazer guerra. Sim, senhor. Eu creio, e sobretudo para aqueles que nos estão a ouvir nesta altura, se calhar para os mais jovens, não tanto para os mais velhos, mas para os mais jovens isto parece que estamos a falar de um filme, de uma coisa muito estranha, que nós não temos consciência que isto tenha existido no seio da Igreja. E por isso é que eu acho que é muito importante nós recordarmos com estes anciãos, com estas cães que aqui estão, realmente a história da Igreja, particularmente aqui no Norte, que estamos aqui na região eclesiástica Norte, em relação ao início do movimento adventista e de alguns daqueles que foram grandes colunas e continuam a ser grandes colunas no seio da Igreja. Mas gostava que, antes de nós continuarmos, de vos convidar a termos agora um momento de louvor. Não vamos ter ninguém a cantar sozinho, ou um solo, ou um dueto, mas vamos convidar todos vós, junto connosco, a cantarmos um hino do nosso inário, um hino que vos convido a cantar, que é o hino 172, Na Cruz Morri por Ti. Creio que é um hino que nos interpela em relação àquilo que nós estamos a ouvir, em que Deus talvez nos esteja a questionar tanto Ele fez por nós, que estamos nós a fazer por Ele. Vamos cantar todos juntos e pedir ao Senhor que realmente nos abençoe através deste hino. Ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vi. Das trevas te chamei a luz que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz. Em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrina aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, angústia que sofri. Não pode haver maior a ela sucumbir. Mas
te desprezei pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei e fazes tu por mim. Que bom que foi, pela graça de Deus, podermos cantar este hino e realmente refletirmos o que é que estamos a fazer por Deus. O Senhor tem feito tanto pela nossa vida e acima de tudo, o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. E oxalá que todos nós reconsideremos e permitamos que o Espírito de Deus nos interpele para vermos onde é que ainda poderemos mais dar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons a Deus. Muito bem, nós vamos continuar o nosso diálogo, está a ser muito interessante. Eu fazendo alguns estudos para estarmos juntos e dialogando convosco, um dos livros que eu aprecio bastante também é este de Arautos de Boas Novas, portanto, um dos livros do pastor Ernesto Ferreira, quando do centenário da Igreja Adventista em Portugal. E, aliás, para todos aqueles que não têm, já agora recomendo a que faça parte da vossa biblioteca, porque é bom nós sabermos e conhecermos a história dos nossos pioneiros, como é que foi a Igreja nasceu aqui em Portugal, quais as dificuldades, e já estamos a ver isto de forma muito breve neste encontro com estes queridos irmãos. Em relação à Igreja de Canelas, neste livro, o que vem referido é que foi em meados de 1950 que se construiu a primeira capelinha, portanto, na Igreja de Canelas. Que deu a guerra. Que deu grandes dificuldades. Aliás, vem aqui referido que as obras encontravam-se embargadas durante algum tempo e era simplesmente por simples imposição, sem qualquer transgressão aparente, mas por simples imposição da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. E depois diz que alguns foram tentar, junto ao Presidente da Câmara, saber como é que estavam as coisas, e ele disse, inclusive até ao Ministério, que era chamado na altura o Ministério do Interior, portanto tentaram saber o porquê da obra estar embargada, e eles disseram que afinal a autorização já tinha sido enviada e vieram a descobrir que era o autarca da própria freguesia, portanto de Canelas, que estava muito constrangido em dar o ok a que se construísse exatamente o primeiro templo, portanto a primeira capela. E foi em 10 de maio, depois de ultrapassadas estas dificuldades, a 10 de maio de 1952, com a presença do pastor Bites, portanto, presidente da divisão na altura sul-europeia, que a congregação de Canelas, portanto, abriu nesta capelinha e contava então com 30 membros. Os irmãos ainda se recordam deste dia? Vocês fazem parte dela. Não é? Como é que foi, irmão Zé Ferreira? Como é que Sabe foi? que eu comecei a ser adventista naquela salinha cá em baixo. Lá em cima a obra estava embragada com o alicerce assim, mais ou menos. E há uma história muito interessante que passou-se mesmo comigo. Eu dava estudos bíblicos a um senhor de barbas ali em Grupilhares. E quando chegou a uma certa altura, ele contou-me a história dele. Houve uma inauguração lá em Grupilhares e o padre e o presidente da Câmara, queria dizer, o presidente da Câmara de Gaia, o doutor Fernando Moreira, na altura, estava presente e o padre chamou a atenção. O senhor presidente devia de proibir aquela casa assim, que era uma casa dos evangelhos, que havia ali onde morava João Pinto. Havia uma sala dos evangelhos, não era adventista. Mas ele interessou-se precisamente por aquela casa, mencionando os adventistas. Então chamou a atenção do presidente, o padre, na inauguração, e o padre, doutor Fernando Moreira, disse: olha, meu amigo, eu já tive aqui no meu poder os protestantes de Canelas 1 ano e tal, o seu projeto, e ao fim de 1 ano recebi um telefonema e tive que o largar. Portanto, eu não me meto mais nisso. Pois. E o padre vai assim: estou a ver que o senhor que é um defensor dessa seita. Pois. E ele respondeu: olha, saber para quem está a falar é que eu não sou apenas presidente da Câmara, eu apresentei um outro posto. Portanto, esta cena contou-me esse velhote que eu dava estudos bíblicos em Grupilhares relacionado. Então ele disse que teve 1 ano e tal o projeto debaixo do seu lá poder. Parado. Sabe porquê que tinha o projeto? É que em Canelas foram dizer para a Câmara que aquilo era para os comunistas. Era para os comunistas. Naquela altura havia uma grande política. Pois, sim, exato. Então, agarrado a esse, ele detinha. Mas um dia veio aquele telefonema, foi os estrangeiros que se intermeteram no assunto. Exato.
E então eu tive de o largar e, portanto, agora não falo mais nisso e o padre ficou todo aborrecido. Pronto. E fez-se a inauguração, pela graça de Deus, em 1952, irmão Albano. Mas o padre da igreja de Canelas, que se tinha empenhado muito a impedir que se fizesse ali a tal capela dos protestantes, quando ela foi embargada, fizeram uma procissão enorme, como fosse uma saída de uma procissão de um festejo da Igreja Católica, com uma alegria enorme. Porque nas obras não iam para a frente. Porque as obras não iam para a frente e eles estavam a agradecer lá à Nossa Pois, Senhora exato. Fizeram uma procissão e depois tiveram de engolir aquilo tudo, passado alguns meses, quando chegou a hora, Na graça de tiveram de Deus. engolir aquilo tudo. Eu acho muito interessante que umas folhas mais à frente, e isto é impressionante e realmente nos ensina muito. Portanto, de 9 a 14 de junho, um ano depois da inauguração do Templo de Canelas, de 9 a 14 de junho de 1953, há a Assembleia da União cá em Portugal. Portanto, as tais assembleias que se faz de 5 em 5 anos. E diz que, portanto, nesse relatório onde se fala do que foi falado nessa Assembleia, falou-se na Igreja de Canelas, portanto, em 1953, que, portanto, tinha crescido de 29 membros para 63 membros. Amém. Reparem, num ano, nós estamos a falar num ano, uma média de 33, portanto, 33 almas novas num ano na Igreja de Canelas, que havia tido todas aquelas dificuldades realmente para ser inaugurada. Normalmente as dificuldades é que trazem muitas vezes É verdade. força É verdade. ao povo e coragem. E aqui foi uma vitória extraordinária, Exato. que foi conhecido quase em todo lado. Então o povo a partir daí aderiu com muita facilidade e foi um tempo auspicioso. Exatamente. Irmão António Ferreira, vocês recordam-se que aqui há uns tempos atrás, por acaso já não tenho preciso na minha mente qual foi o ano em que vós, como família Ferreira, vos reunistes todos. Portanto, as esposas, os filhos, os genros, as noras, os netos, os bisnetos e por aí fora. Foram 90 e muitos. Foi em 90 e muitos, foi em 90 e muitos. E exatamente neste livro tem uma fotografia de todos vós e diz que este foi o início da maior família adventista em Portugal. Portanto, pela graça de Deus, as sementes que vocês, pela graça do Senhor, perseverastes em semear, perseverastes em realmente poder partilhar, apesar da oposição, apesar das dificuldades, apesar de tanta afronta, que não é o caso hoje. Eu não sei dizer se é infelizmente, se é felizmente, não sei o que é que eu hei de usar, mas pronto, que é uma realidade hoje que é diferente, como a família, a maior família adventista em Portugal. O primeiro casal a batizar-se, que foi o irmão Zé Ferreira mais a sua esposa, e depois os restantes. Mas nós batizámos no Porto. Na Igreja do Porto, porque Não na tínhamos, altura, não estava pronto. exatamente, não havia a Igreja de Canelas. Não estava Portanto, completo. aliás, já agora a Igreja do Porto é mãe de muitas das igrejas aqui na área de Vila Nova de Gaia, não é? Ele era, Portanto, o pastor era o mesmo, era o pastor José, Exatamente. José Pires e a Espinho esposa. o também. pastor é Pires, bem. exatamente. Também é. E Espinho também, também é. depois entretanto Espinho, O sem Pedro. dúvida, sem dúvida. O Pedro também Exatamente. Na altura que este livro foi escrito, o pastor Ferreira dizia, portanto, o número de membros batizados desta família atingiu em 31 de dezembro, portanto, de 2006, já há alguns anos, a vossa família fazia, portanto, tinha como número de elementos cerca de 100 de pessoas nesta altura. Se nós formos, já estamos em 2014, já houve para aí outros rebentos e outras heranças que foram sempre a surgindo. crescer. Está sempre a crescer pela graça de Deus. Agora, quando nós falamos, tio, quando nós falamos desta realidade, que, como eu disse, para alguns isto até parece uma coisa estranha, mas que foi a vossa realidade, se eu lhe perguntasse que grande diferença o tio sente que seria a diferença desses anos que vós vivestes no início da Igreja e na vossa entrega e no vosso espírito de sacrifício em relação à Igreja no presente, porque hoje aparentemente nós temos todas as facilidades, não é? Hoje há todas as facilidades. Parece que temos todas as facilidades. O que é que acha, tio? Uma grande diferença? A grande diferença, porque antigamente fazia-se caminhadas, não se fazia caminhadas para andar a pé. Hoje faz porque anda tudo de carro, não é verdade? Pois. E então a gente antigamente não fazia caminhadas porque andava tudo a pé. E a gente ia para a igreja a pé. Era a caminhada já fazia parte da vida. O sacas. exercício físico já estava incluído no dia-a-dia, é verdade. Claro, íamos para a igreja a pé e o padre lá mesmo dizia na igreja dele: olhai para os adventistas que
todo dia para lá, com as sacas, com as merendas, e vós nem meia hora querem estar aqui. Né? E a gente, porque eles lá dão dinheiro e eles vão parar porque lá dão dinheiro. Pensavam que davam dinheiro aos membros para irem, que ainda recebiam nós dinheiro. Nós íamos para lá porque íamos receber, não é? Compreendo. Aliás, eu recordo-me quando eu era pequenina e, portanto, que cresci na Igreja de Canelas, nós íamos, portanto, de manhã, íamos no carrito, os meus pais já tinham um carrito, íamos de manhã, mas só vínhamos ao fim do dia. Portanto, não havia capacidade económica para se fazer 20 km, porque é a questão, 20 km, de irmos a casa ao almoço e voltar. Portanto, levávamos as tais merendas, as saladas de tomate e aquelas coisas todas e passávamos o dia na igreja. À tarde, eu recordo-me perfeitamente, não sei, irmão António Ferreira, se era exatamente a mesma coisa, as reuniões de jovens, que era a reunião para a igreja inteira. Não era? Na igreja. Nós havia um pinhal, que chamava-se Pinhal do Irmão Soares. Ok. A gente ia para lá todas as tardes e estávamos ali ao sábado todo dia também. Exato. Em Canelas era no Landau. Era no Landau. Era Landau. Depois começávamos a ir para as Moris, para o... Como é que se chama aquilo lá? É na Barrinha dos Moris. Na Barrinha, exato. Onde se reuniam a grande família adventista no dia de sábado, é verdade. E uma das coisas que me impressiona e que recordo com saudade desse tempo é que não havia distinções de grupos etários, ou seja, cada um ia para qualquer lado fazer as suas reuniões. Eram todos reunidos. Estavam os mais velhos, estavam os mais novos, estavam as crianças, estavam os jovens, estavam todos a fazer parte da mesma reunião. E ainda me recordo dos acordeões e, a tocarem, que eram os instrumentos que tínhamos na altura, e fazíamos essas grandes reuniões da tarde com toda a família adventista. Nós para ir para as Moris íamos de comboio. E vinha adventistas da Igreja do Porto, que nós nunca os tínhamos visto, mas olhámos para a cara deles e identificávamos como da mesma família, é verdade. Quando ainda há pouquinho nós falávamos que a Igreja estava reunida, desde os mais pequeninos até aos mais velhos, nós neste programa também não quisemos esquecer cada um de vós pequenininho que aí está. Desde o mais pequenino até mais ou menos, se calhar até aos mais velhos também, porque uma história é sempre bom para qualquer idade. Então nós agora, para os mais pequeninos em especial, vocês cheguem-se bem ao vosso ecrã, vides ter agora e ouvir uma história muito especial, uma história bíblica, para recordares uma história de Jesus para cada um de vós. Vamos ouvir então. Olá meninos, olá meninas, o meu nome é Célia e hoje venho-vos trazer uma história bíblica. Esta história encontra-se aqui no primeiro livro da Bíblia e é sobre um menino chamado José. Este menino nasceu numa família feliz, a sua mãe, o seu pai amavam-no muito e ele tinha 10 irmãos mais velhos. A sua mãe todos os dias o sentava no colo e lhe ensinava que Deus o amava muito. E ensinava-lhe uma promessa: eu estou contigo onde quer que fores e te guardarei. Esta era a promessa que José ouvia cada dia que passava. E ele aprendeu isto no colo da sua mãe. O tempo foi passando e o José cresceu e tornou-se um menino forte como tu. E ele gostava muito de brincar. O seu brinquedo preferido talvez fosse um barco. E ele gostava de o colocar na água, de o vê-lo a navegar. E ele, quando se afastava de casa, ele pensava na promessa que a sua mãe lhe havia ensinado. Eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. O tempo foi passando e o José um dia recebeu um presente muito especial. Tu também gostas de receber presentes. Ele recebeu uma roupa tão bonita e tão confortável, uma túnica colorida. Foi a sua mãe que lhe fez com muito cuidado. Mas os irmãos ficaram com tanta inveja, tanta inveja. O José ficou triste. Mas ele estava tão feliz pela sua túnica e ele não conseguia se conter. Apesar dos seus irmãos zombarem dele e o maltratarem por vezes, ele pensava sempre na promessa que Deus lhe tinha feito. Eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Os irmãos começaram a ter pensamentos muito maus acerca de José e na primeira oportunidade que tiveram, livraram-se dele e venderam-no. Venderam-no uns mercadores que o levaram para o Egito. E ele teve que caminhar muitos dias, com muito sol pelo deserto. Ele já estava tão cansado, estava quase a desistir, mas ele lembrava-se daquela promessa que a mãe lhe tinha ensinado.
Eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. O tempo foi passando e ele chegou ao Egito e conseguiu um trabalho muito bom. Ele trabalhou para um homem muito importante no Egito e ele fazia diferentes serviços na casa. Fazia limpezas, servia, cuidava de tudo e fazia sempre com um grande sorriso, com muita alegria, porque ele nunca esquecia aquela promessa que tu também já conheces: eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Mas um dia, a mulher do seu patrão acusou-o de algo muito errado. Ele não o tinha feito, mas ele foi colocado na prisão. Ele estava tão triste, tão desanimado, ele estava quase a desistir. Mas lembrou-se das palavras da sua mãe, daquilo que Deus pensa de cada um de nós. Eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Ele esteve bastante tempo preso, mas ele tinha um dom que desconhecia. Um dom dado por Deus, é claro. Ele era capaz de interpretar sonhos. E na prisão ele conheceu 2 homens que trabalhavam para o faraó. E ambos tiveram sonhos. Sonhos muito diferentes, mas ele foi capaz, com a ajuda, a sabedoria dada por Deus, de dar a interpretação dos sonhos. E tal como diz a Bíblia, tudo o que José disse aconteceu, porque Deus sabe tudo e tinha contado a José. Aí José compreendeu que Jesus estava com ele e o estava a aguardar, mesmo estando ele na prisão. Quando um destes homens foi solto, disse-lhe: olha, por favor, não te esqueças de mim. Fala de mim a alguém, porque eu estou aqui, estou esquecido. Eu sei que Deus está comigo e Deus me guarda, mas eu não quero ficar aqui toda a minha vida. Passado muito tempo, já o José estava a ficar outra vez triste, tinha que se lembrar novamente da promessa. O faraó teve um sonho. E alguém se lembrou de José, da sua capacidade dada por Deus para ele revelar e interpretar os sonhos. Ele explicou tudo direitinho a Faraó. E Faraó reconheceu que aquele menino, aquele jovem, era muito sábio. Muito sábio. Então deu-lhe um cargo muito importante. Mesmo muito importante. Ele tornou-se governador do Egito. E ele mandou construir grandes celeiros para guardar as esculturas fartas durante 7 anos, para depois, nos anos seguintes, todas as pessoas no Egito e ali nas redondezas terem alimentos. Então, José, a cada dia que passava, lembrava-se da promessa: eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. Quando os 7 anos de fome vieram, sabem quem é que procurou comida no Egito? Todos os irmãos de José. E José, quando os viu, apesar de estar um pouquinho triste por aquilo que eles lhe tinham feito, ele resolveu perdoá-los. Perdoou-lhes do fundo do seu coração e disse-lhes: Deus esteve comigo e guardou-me onde quer que eu estive. Deus, amigo, também te ama, Ele guarda-te e está contigo onde quer que tu vás. E então, pequeninos, gostaram da história? Não vai ser a última vez. Em todos os outros programas nós vamos ter esta oportunidade, este momento para cada um de vós, e é sempre bom, sem dúvida, nós recordarmos estas lindas histórias bíblicas que Jesus escreveu para nosso ensino e também para nosso exemplo. Vamos continuar o nosso diálogo, já não temos muito tempo, está realmente, isto passa rápido, como dizia o irmão, tudo que é bom passa muito rápido. Eu gostava de vos fazer um desafio como apelo final neste programa e a todas as famílias que nos estão a ouvir nesta hora. Irmão Zé Ferreira, se tivesse uma palavra para dar a todas as famílias que nos estão a ouvir, palavra é essa que está sustida com certeza em tudo aquilo que foi a sua própria experiência de vida. Já agora só um à parte, quando o irmão diz que se envolvia em todo esse trabalho missionário e que pela graça de Deus as sementes aí estão e o fruto veio, o irmão não era assalariado pela igreja. Nunca foi. Nunca foi. Ao contrário. O que é que o movia, irmão Zé Ferreira? O que é que o movia a fazer isso tudo, a dar tanto da sua vida, a dar tantas horas
tanta dedicação. Eu penso que não era esse o objetivo, mas permita-me que lhe diga o que faz agora falta. Diga, irmão. Eu já outro dia citei esse pensamento lá na igreja, e isso não sei se foi na sua presença. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Ora, nós, quando recebemos as primeiras mensagens, eram as primeiras. E depois vêm as segundas e as terceiras e as quartas e as quintas. E enquanto a gente aqui andar, vamos ter sempre Fica algo diluído. a aprender. Hoje, as coisas não dão o resultado que davam naquele tempo porque é uma religião. Já não é um salvador, é uma religião. E sabe que a religião está o mundo cheio. Exato. Mas salvadores Há um só só. E muitas vezes a igreja que pensa que tem um grande salvador, não o tem, só por uma simples razão, que eu já não vou citar porque citei outro dia, porque cada um acha que é capaz de, por si mesmo, um dia encontrar-se no reino dos céus. Quando ninguém é capaz de acrescentar Um copo da sua estatura. já não digo um copo, a Moleita até fala em coisas muito mais rudas, à sua estatura. Tudo tem de provir da fonte, Desse relacionamento. de Deus. Exatamente. Porque o Senhor disse, sem mim, ou nada podeis fazer. E até estes irmãos são todos adventistas, não estranham nada disso. Temos aí um tremensário agora Sim. que tem umas complicações. Tem ou não tem? Muitas complicações. Você sabe que eu disse à minha mulher, pode ser que desta vez os adventistas acreditam que sem Deus não podem fazer nada. Amém. Porque quando nos ensinam coisas fáceis, toda a gente é muito sábio. É verdade. Mas quando vem testes que não têm pés nem cabeça, a gente não sabe como há de sair, também somos leigos. Mas, meus amigos, nós vemos a falta que Cristo faz para nós percebermos essas coisas que Tiago agora nos está a É verdade. É verdade. E sem ele nós não vamos lá. É verdade. É verdade. Tio Diniz, eu recordo E a quando... gente tem de viver Isso. aquilo que aprendeu. Se a gente não viver, entra por um lado e sai por outro. A pessoa tem de viver. E que era para ter a vitória. No dia a dia. Jesus disse assim, vós sereis vencedores, porque como eu venci, vós também podeis vencer. Eu venci, Jesus coloca-nos na mesma tabela. Como eu venci e me sentei no trono do meu Pai, assim vós também tendes vencer. Vencer o quê? As coisas deste mundo, as coisas más, o pecado. O eu. Em mim. Isso que o irmão diz. Isso. Tendes de vencer em mim. Pois claro, Comigo. claro. Sem mim nada podeis fazer. Isso é claro. Tio Diniz, houve uma coisa que disse que me impressionou quando estávamos a conversar um bocadinho antes do programa. E foi uma frase que realmente me impressionou, que diz que antigamente vocês saíam a chorar da igreja Pois, e hoje pois. nós saímos a rir. Saímos aí, pois O que é não. que isso quer Isso dizer? quer dizer que é a diferença que há. As pessoas tomam as coisas levianamente e a gente tomava as coisas a sério. Porque Jesus dizia assim, o que é que vós fazeis por mim? A gente não faz nada, não fazia nada. E a gente fazia alguma coisa. Íamos de Canelas a pé para Sarzedos, era alguma coisa. Pois. E Pois a vida... Eles hoje vão de carro e vão daí, chegam à hora que lhe apetece, e estou lá 10 minutos, já são cheios já na igreja, e essa coisa, e a gente estava a morar todo Eu dia. compreendo. Era a diferença aqui. Irmão António Ferreira, se tivesse uma palavra para dar às nossas famílias que nos estão a ouvir, qual era a mensagem que o irmão gostava de deixar? Irmão António. Eu ainda antes ia dizer que a ação dos adventistas por aqui, por estas freguesias, era notória. Quando nós éramos, eu tinha 6 filhos, e todos para a igreja comigo, e a gente morava em São Vaz da Marinha e ia para as 4 estradas onde era o transporte de Espinho. Quando lá chegávamos e estava a caminhonete cheia, era uma risota, todos contentes de a gente ficar fora e não ter lugar. Porque nós andávamos aqui a incomodar o mundo. Mas quando... Acha que já não estamos a incomodar mais, irmão António? Não a incomodamos agora? É mau sinal se não incomodarmos. É. É mau sinal. Mas que eu digo que há um só Salvador, o Cristo Senhor, e que ele desceu para nos salvar, e muitos de nós às vezes julgámos que ficámos de fora, mas ele veio morrer pelos pecadores. Amém, amém. Irmão Albano, valeu a pena esta caminhada toda até agora? Irmã, para mim valeu. Para mim valeu a pena e eu hoje só dou louvores a Deus por um dia me ter chamado. Mas quando eu começo hoje
a ver o mundo que me rodeia, eu tenho expressado muitas vezes estas palavras. Eu nunca vi um mundo tão difícil para ser cristão. O diabo envolveu este mundo de tantos entretenimentos, de tantos brinquedos, de tantos passatempos, que não há tempo para estar a lição, não há tempo para estar com Jesus, não há tempo para estudar a Bíblia, não há tempo para nada. E quando se faz, muitas vezes é de fugida, na hora em que já chega tarde do trabalho, já esteve a ver televisão, e já estamos mais para lá do que para cá a querer dormir. É verdade, ainda nos estudamos a lição. Isso não é estudar, isso não é nada. Eu tenho a graça de poder fazê-lo Cedo pela manhã. cedo pela manhã, às 5 da manhã, quando não é menos, mais para cá atrás, às 5 da manhã, estar com o Senhor até às 7 horas, para mim é a coisa mais feliz que eu tenho na minha vida. E hoje, o facilitismo, a facilidade que existe, porque nem são expulsos do trabalho, por enquanto, nem tenho a dificuldade de passar pelo Landau lá acima, que muitas vezes as pessoas me dizem: "Oh, irmão, lembra-se, não havia uma única luz, parecia um túnel por aí abaixo no inverno, ia chover, pinheiros de um lado e do outro, não se vê a luz lá." Exato. Ia-se passar aquele deserto para ir para a igreja e para vir da igreja, às vezes todos molhadinhos, com uma roupa de aliado. As dificuldades faziam o amor cristão de agarrar-nos a qualquer coisa. As facilidades hoje afastam-nos, separam-nos. Irmão Zé Ferreira. Não está a dizer, compõe-se com estas palavras: "Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação." Todos os todo dia. Mas é isto que se vê. Não podemos julgar ninguém. Claro, Não. claro. Mas pelos frutos Pois. os conhecereis. Então, queridos, é exatamente também por este motivo e para esta obra que nós pensamos poder trazer até vós estes programas. Se calhar para nos fazer pensar e recordar alguns momentos que alguns de vós até nem tinhas conhecimento que eles existiram e que fizeram parte da vida de tantos antepassados nossos, que pela graça de Deus ainda estão vivos, outros que já adormeceram e que já descansam no Senhor. E o que eu desejo é que realmente o Senhor possa usar estes programas, Encontros ao Pôr do Sol, para que aí, junto da sua família, agradeça a Deus este privilégio, esta alegria, esta bênção de conhecermos a Palavra de Deus. Mas mais do que conhecer, que ela possa fazer parte do nosso dia-a-dia, que ela possa ser uma realidade na vida de cada pai, cada mãe, cada jovem, cada filho que nos está a ouvir esta noite. Nós vamos terminar o nosso programa, mas vamos pedir a bênção de Deus. Eu iria pedir ao irmão Zé Ferreira se poderia orar com todos nós. Não, mesmo assim, se faz favor. Santo Senhor, eu não precisava de eu dizer para ti a alegria que tenho em estar aqui, porque tu conheces perfeitamente que todas as vezes que nos reunimos com estas finalidades, nós temos muito prazer. Amém. E o prazer é saber que tu estás presente. Amém. Que és o nosso grande protetor e guia. Ajuda-nos a que nós possamos não ter dúvida de dizer que ainda precisamos de aprender mais. Ajuda-nos. E agradeço muito esta equipa que eu vim aqui conhecer, pelo menos os físicos conheci, não conheci as pessoas, mas estou muito feliz por ver que este povo, esta equipa que aqui está envolvida nas mesmas coisas que nos envolviam antigamente. Amém. Agradeço a doutora Milhou, a pastora Milhou, de que, na verdade, ela já foi precisamente mulher para dizer na minha cara: você foi que me deu o testemunho. Amém. É verdade que nós nunca nos fartámos de dar testemunhos, ainda hoje, com estes 90 anos, gostamos de dar testemunho. Amém. E o testemunho é este, é que todos vejam que não é aquele velho Zé Ferreira que está a falar, que é precisamente o poder do Espírito Santo que está a movê-lo, que está a agir com os seus elementos para poder ser ouvido e para poder ser transmitido. Amém. Assim, Senhor, te peço que cada um de nós saia deste momento feliz, Amém. por ainda podermos tomar parte nesta iniciativa da pastora Milhou e da sua equipa. Amém. E que este trabalho seja um trabalho abençoado já à partida. Amém. Mas que os resultados possam ser vistos, Sim, seja. porque só quando se vê realmente os frutos é que nós acreditamos que realmente são frutos. Assim, toda esta equipa que aqui se encontra, a mecânica, a intelectual e
e a parte religiosa, que é o meu caso, não sei fazer outra coisa, mas estamos todos empenhados em ver neste plano da pastora Milu muitas almas atrair-se para Jesus. Amém. E muita gente volta a dizer, graças a Deus que eu estava a dormir e agora acordei. Amém. Fica connosco e abençoa esta grande equipa. Pedimos a tua bênção por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada a todos vós também, que o Senhor vos abençoe e um sábado muito abençoado.